Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, e bem-vindas de volta aqui à nossa disciplina. A gente entra, portanto, no nosso último e não menos importante assunto, integração numérica, para a gente encerrar o curso. Espero que vocês tenham minimamente aproveitado a disciplina até então, gente, já caminhando naquele ritmo de despedida. Eu sei que vocês tiveram aí bastante tarefa. Eu recebi alguns e-mails dos alunos antes de falar da dúvida, falava, professor, não consegui, participar da aula de dúvida porque estava apertado com tal disciplina. Então eu imagino que não deve ter sido um período muito tranquilo para todos nós, enfim, mas vida que segue, e essa maneira minha de tentar trazer essa disciplina para os trabalhos, eu espero que tenha ajudado a vocês a minimamente ter tido um pouco de contato com a disciplina, com o VCN, sem colocar aquela pressão de prova que eu acho que ninguém aprende nada nesses tempos que a gente está vivendo. Então vamos, enfim, falar do nosso novo tópico e último, que é a integração numérica. Aqui, gente, eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente viu interpolação polinomial, eu falei para vocês que ela seria muito importante aqui para integração numérica, tá? Então, quem entendeu bem lá a parte de interpolação polinomial, muito provavelmente não vai ter dificuldade aqui, ok? E aqui na integração numérica, o que a gente está interessado? Bom, então, como está dizendo aqui no slide, a gente vai estudar, nesse último tópico, os métodos numéricos computacionais para a gente poder calcular a aproximação para integral de uma função com uma variável real nesse domínio aqui, ou seja, as integrais simples definidas que vocês viram lá em cálculo era essa representação. Você tinha a integral de a até b da sua função f de x dx, e esse era o interesse, o problema de área que a gente queria calcular lá em cálculo. Só que tem algumas vezes, gente, que mesmo com todo aquele arsenal que vocês tinham lá em cálculo, de integração por partes, por substituição, por frações parciais, trigonométricas, enfim, mesmo com tudo aquilo, tem algumas funções que você não consegue calcular a integral dela analiticamente. E aí, quando você está num contexto como esse, a gente precisa recorrer a aproximações por métodos numéricos computacionais, para a gente poder literalmente aproximar essa integral que não dá para fazer a conta na mão. Então, essa disciplina, a motivação dela, desse tópico, é o quê? A gente conseguir aproximar integrais às quais a gente não consegue encontrar essa primitiva, ou seja, a gente não consegue integrar analiticamente essa função, não é tratável analiticamente, ou até você consegue integrar, calcular a primitiva, mas ela é tão complexa aqui no sentido de complicado, de ser implementada, que às vezes é melhor você aproximar essa integral. Lembra que eu falei com vocês, às vezes é tão difícil você ser exato o seu resultado no que se refere a tempo computacional, que é melhor você aproximar. Então também é uma motivação. E uma outra motivação, gente, você não conhece a função e você tem apenas alguns pontos soltos dessa função, mas mesmo assim você quer calcular a integral dessa função. Então a integração numérica, a motivação dela são esses três itens aqui. Então vou repetir: quando você não consegue calcular a primitiva, aí a gente aproxima, ou quando você até consegue calcular a primitiva, mas ela é muito difícil de ser implementada, de ser manejada, ou você nem conhece a função, naturalmente muito menos a primitiva, você tem apenas pontos soltos, discretos aqui da sua função, e mesmo assim você quer uma aproximação para a integral, tá certo? Então, são esses três itens que motivam a gente a recorrer à integração numérica. Bom, mas por que esse tópico é importante para vocês, integração numérica, Vocês que vão ser aí, se Deus quiser, futuros engenheiros bem-sucedidos, E não sei se vocês perceberam, a gente tem resolvido bastante problemas de engenharia, como solução de um problema matemático e usando os métodos computacionais, E agora não é diferente. Qual que é o problema que a gente tem agora? O problema da área. Então, o problema da área, muitas das vezes, você encontra isso para resolver problemas de engenharia, Então, olha só essas três situações aqui, Na situação A, a gente tem um inspetor precisando saber ali a área de um campo que é limitado por um riacho sinuoso, que é esse em escuro aqui, e duas estradas que se cruzam. Então ele quer a área rachurada aqui em quadriculado. Então se ele tiver a forma dessa função aqui, ele consegue, analiticamente, se ele conseguir analiticamente calcular essa integral nesse domínio, beleza, resolveu o seu problema. Mas se ele não conseguir, ou se ele tiver apenas valores soltos aqui dessa função, ele precisa recorrer à integração numérica para aproximar essa área, ok? E resolver o seu problema.
No item B, a gente tem um engenheiro de recursos hidráulicos precisando saber aí a área da seção transversal de um rio. Então, a gente tem aqui, de novo, uma função e aquele mesmo comentário. Você consegue resolver essa integral analiticamente se a função for analiticamente tratável, tiver uma primitiva fácil, né? Mas se você não tiver, você tem, de novo, que recorrer à integração numérica. E no item C, o engenheiro de estruturas ele precisa aí determinar a força média decorrente de um vento não uniforme que sopra contra o lado de um arranha-céu. Então, também é um problema de área, também é um problema, né, de integração, e se você não conseguir analiticamente calcular, você recorre à integração numérica. Mas qual que é o problema, gente, que eu estou levando para vocês lá para o VCN? O cálculo do bom e velho trabalho que vocês viram lá no ensino médio, começaram a ver lá no ensino médio, né? O trabalho, que é uma componente importante, né, de várias áreas da engenharia, das ciências, né, que é aquele trabalho realizado por uma força, ou trabalho mecânico, né? E a fórmula geral para o cálculo do trabalho é essa. É a força vezes a distância. Então, lá no ensino médio, vocês começaram a ver o trabalho para situações muito simples e limitadas, né? Onde a força ela era constante ao longo do deslocamento. Então, por exemplo, se você tinha uma força de 10 newtons constante e ela é usada para puxar um bloco por uma distância de 5 metros, o trabalho efetuado ali, né, o trabalho mecânico, ele é calculado como sendo simplesmente 10 vezes 5, era 50 joules. Era uma conta boba. Mas aí na graduação, com o arsenal matemático que vocês têm agora de cálculo, né, vocês começaram a ver fórmulas mais gerais para o cálculo do trabalho, por exemplo, na situação em que a força varia no decorrer do movimento, né? Então, muito provavelmente vocês já devem ter visto essa fórmula. O trabalho ela é a integral, né, do x0 até o xn, onde o x0 é o início, o xn é o final do deslocamento, de uma função força que, portanto, varia, né, no decorrer do deslocamento, dx aqui. Então, essa integral dava para a gente o cálculo do trabalho. Então, se essa função força for analiticamente tratável, no sentido de ser fácil de obter a sua primitiva, de integrar isso daqui, beleza, utiliza lá as regrinhas de cálculo e você consegue calcular o trabalho sem muita dificuldade. Entretanto, quando você não tem isso possível, ou seja, não dá para integrar analiticamente, a única maneira, pessoal, de você aproximar essa integral é recorrer à integração numérica, ok? Ou se você tiver valores soltos, né, dessa função f de x aqui, você nem conhece a forma dela, também a única maneira de aproximar é recorrer à integração numérica, que é o que a gente está vendo. Então, estou tentando aí motivar vocês. Mas a fórmula do trabalho pode ser mais geral ainda, porque considere que, além da força variar ao longo do tempo, o ângulo também varia em função do deslocamento, né? Então, perdão, deixa eu repetir. Além da força variar em função do deslocamento, o ângulo também varia em função do deslocamento. Então, quando essas duas componentes estão variando em função do deslocamento, o cálculo do trabalho ele ainda pode ser mais geral, como sendo a integral de x0 até xn dessa função força, vezes o cosseno do ângulo, que agora também varia em função do deslocamento. Ok? Então, se esse produto aqui, né, dessas funções, me gerar uma função h, vamos dizer assim, que dá para integrar, sucesso, utiliza lá as técnicas de cálculo. Se não, você tem que recorrer à integração numérica, ok? Então, vamos então para o nosso problema, aquilo que a gente vai levar para o VCN. Então, imagine, pessoal, que eu tenho esses dados aqui, ok? Então, não me interessa muito bem saber o contexto físico, mas eu tenho esses dados de força variando em função desse deslocamento em metros, tá? E eu tenho também o ângulo variando em função do deslocamento, aqui em metros, o ângulo sendo dado em radianos. Então, perceba que eu tenho tanto a força quanto o ângulo variando em função do deslocamento. Então, a fórmula que eu vou utilizar para calcular o trabalho é essa daqui. Ok? Essa fórmula que a gente vai precisar trabalhar. Só que eu não tenho a forma dessa função e muito menos dessa função aqui, desse cosseno variando ao longo do tempo. Eu não conheço essas fórmulas. E por razões experimentais, por limitações do experimento, foi cedido para a gente valores de força e do ângulo em radianos em intervalos de deslocamento equidistantes, ou seja, com igual distância, de 5 em 5 metros. Tá? Então é isso daqui, ó. De 5 em 5 metros foi cedido para a gente a força,
variando em função desse deslocamento, e o ângulo em radianos também variando em função do deslocamento. Com essas duas quantidades, o que eu preciso fazer com elas, né? Qual que é a função que eu preciso aproximar a integral? É a força vezes o cosseno desse ângulo. Então, eu vou pegar essas duas colunas, vou pegar a força vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então, percebam que agora, na minha última coluna, eu tenho valores discretos de quem? Desta função inteira, que é a que eu quero aproximar, que eu preciso usar para calcular a minha integral. Eu não conheço a forma da função, não conheço a forma da função força, da função desse ângulo aqui, variando em função do deslocamento, muito menos do cosseno disso e desse produto. Então, eu tenho apenas valores discretos, soltos do produto dessa função, e lembrem-se que isso é motivador o suficiente para a gente recorrer à integração numérica. Ou seja, pessoal, a partir destes valores aqui, desse produto, a gente vai conseguir aproximar aquela integral, né? E, consequentemente, o cálculo do trabalho para essa situação problema, ok? Então, a gente fecha aqui o nosso estudo de caso. Então, repetindo, a partir apenas desses valores discretos, dessa função que eu não conheço, é suficiente para a gente conseguir aproximar o cálculo do trabalho a partir dos métodos de integração numérica que a gente vai ver aqui. Tá bom? A gente vai ver dois métodos de integração numérica, que são os métodos de Newton-Cotes e os métodos de quadratura gaussiana, tá? São nomes meio estranhos, mas eles não são tão complicados assim não, ok? Hoje eu vou dar um pontapé inicial nos métodos de Newton-Cotes para essa videoaula não ficar tão longa. Na próxima videoaula a gente já entra a fundo nesses métodos, tá bom? Bom, gente, esse slide aqui, tá? Nesse vídeo introdutório, ele dá a regra básica da integração numérica, ou de grande parte dos métodos numéricos computacionais de integração numérica. Então, bastante atenção, porque a ideia deles está aqui. Okay? Agora que a gente vai fazer o link com a interpolação polinomial. Então, olha só aqui esse desenho aqui embaixo, ó. Essa função aqui mais escuro, que eu estou passando aqui com a mãozinha, é a minha função f de x, tá? Eu estou interessado em calcular a integral de f de x no domínio AB, tá? Essa é a minha integral que eu quero aproximar. Então, aqui está o nosso A e aqui está o nosso B, ok? O que a gente vai fazer, né, num contexto onde eu não consigo integrar isso aqui analiticamente? Então, eu vou escolher alguns pontos dessa função f de x. E o que eu faço para aproximar essa função f de x? Lembra que a gente viu interpolação polinomial? A gente constrói um polinômio interpolador. Então, olha só, eu escolhi aqui o primeiro ponto, esse ponto aqui e o último ponto, e tracei esse polinômio interpolador. Então, percebam que nesse domínio aqui, a minha função está sendo aproximada pelo quê? Por esse polinômio interpolador. E é perfeitamente natural, a gente já viu isso, como os polinômios são úteis para aproximar funções, né? Então, agora olha só como é que é intuitivo. Se o seu polinômio está aproximando a função, naturalmente a integral desse polinômio vai aproximar a integral da função. E por que isso é vantajoso, pessoal? Porque integrar polinômios é ridículo. Vocês sabem disso, como a integral polinomial é muito boba, né? Então é isso. A ideia da integração numérica é basicamente isso. Você tem uma função, se você conhece a forma dela e não dá para você integrar, pega alguns pontos dela, construa o seu polinômio interpolador e integra esse polinômio. Ou você já receba apenas valores discretos dessa função e você já de cara constrói o seu polinômio interpolador sobre esses pontos que você recebeu e calcula a integral em cima desse polinômio, e vai ser a aproximação para a integral da função original, tá certo? É esse o roteirinho da integração numérica. Bom, então só para encerrar essa videoaula, gente, vamos ver aqui o que a gente vai começar a ver lá nas fórmulas de Newton-Cotes, ok? Então, como eu disse para vocês, olha só, vamos imaginar que eu tenho essa situação aqui, onde eu tenho uma função, tá? Nesse domínio AB, a qual eu quero aproximar a integral. E a gente está assumindo aqui que eu não saiba analiticamente como é que eu calculo essa integral, então eu preciso recorrer a um método de integração numérica para a gente conseguir fazer literalmente essa aproximação. E como eu disse para vocês, a gente vai aproximar essa função desde A até B, nesse contexto fechado, por um polinômio interpolador, tá? Então eu vou ver aqui, vou passar aqui com vocês todas as, deixa eu ver,
4 regrinhas que a gente vai ver e destrinchar nas nossas próximas 2 videoaulas. Então já é um spoiler do que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é sair lá do começo da integração numérica, dos primórdios da integração numérica, vendo como é que o povo começou a pensar no problema de aproximar uma integral. Então, começar do começo é começar de zero. Então o primeiro polinômio, né, que eles aproximaram essa função aqui é por um polinômio de grau zero. Então olha só, você tem aqui a sua função, né? E aí o primeiro polinômio de grau zero que eles aproximaram é o seguinte, uma constante, né? Porque todo polinômio de grau zero é uma simples constante, que passa aqui em f de a, em a com f de a. Então você resumiu toda a sua função por esta constante, então logo a área abaixo desta constante é uma aproximação para a área exata aqui em cima. Só que você poderia ter construído a sua constante um pouco diferente, que é o que eu chamo à direita, né? Ou seja, ao invés de passar aqui em f de a, você poderia ter passado em f de b, né? Que para essa situação problema ficou bem pior a aproximação, né? Que é essa área rachurada aqui em vermelho, ok? Então essas duas primeiras regrinhas, gente, é a regra do retângulo. Naturalmente, a área rachurada, a área vermelha aqui, é a área de um retângulo, né? Que é base vezes altura. Então a gente vai ver na aula que vem como é que a gente prova a área de um retângulo. É bem simples. Só que você pode construir essa sua constante nesse primeiro polinômio de grau zero de uma maneira um pouquinho mais esperta. Você pode escolher aqui, ó, o ponto médio. E a função aplicada nesse ponto médio que você traça essa constante em cima dessa função. Ok? E aí você tem essa área rachurada em vermelho aqui, que não deixa de ser um retângulo, mas como é um retângulo mais esperto, ele é chamado de regra do ponto médio. Então a regra do retângulo e a regra do ponto médio são as regrinhas que a gente tem quando a gente aproxima a função por um polinômio de grau zero, que é uma simples constante, e a área abaixo disso, né, é uma simples base vezes altura que a gente vai provar na nossa próxima aula, tá certo? Bom, vamos avançando, que agora você pode aumentar o grau desse polinômio. Agora você pode chamar um P1 de x uma reta mais genérica, uma reta com inclinação. Então, como a gente está no contexto fechado, o que é contexto fechado? Quando a nossa aproximação varre o domínio original, o que a gente faz é ligar A com f de A até B com f de B por uma equação de reta. E a área abaixo dessa equação de reta forma que desenho para a gente? Forma um trapézio. Então, todos vocês devem saber mais ou menos qual que é a área de um trapézio, né? Então, a gente vai provar aquela fórmula, ok? É uma conta bem interessante. A gente vai ver daqui a pouquinho que a área abaixo dessa equação de reta aqui é para a gente a área de um trapézio, ok? Esse é o nosso P1 de x. Claro, para uma reta a gente precisa de 2 pontos. Agora a gente vai começar a aumentar o grau desse polinômio e, consequentemente, a gente vai precisar chamar novos pontos. Então, por exemplo, agora a gente vai começar a ajustar um polinômio de grau 2, o P2 de x, a nossa parábola. Para uma parábola eu preciso de quantos pontos? Preciso de 3 pontos. E aqui, inicialmente, gente, fique bem claro isso que eu estou falando. Inicialmente, a gente vai considerar sempre pontos equidistantes, tá? Então, vai ser o primeiro e o último, que sempre tem que ser o A e o B, porque a gente está no contexto fechado. E agora eu pego um ponto aqui do meio, um terceiro ponto para quê? Para eu traçar a minha parábola e toda essa área rachurada aqui em vermelho vai ser a minha aproximação, como a gente vem vendo, né, para essa área exata aqui. Então percebam que eu estou começando a fazer melhores aproximações à medida que eu aumento o grau desse polinômio, né? O que é mais natural, porque à medida que você aumenta o grau, você vem trazendo novos pontos, né, dessa função e você vai se aproximando cada vez mais dela, né? Então aqui é o que a gente chama de regra 1/3 de Simpson. A gente vai provar, ou eu vou dar a ideia para vocês da prova da área abaixo de uma parábola. Então esse é o nosso P2 de x. Repetindo, é uma parábola, precisamos de 3 pontos e os pontos vão ser sempre equidistantes, considerando o primeiro e o último, porque a gente está nesse contexto fechado. E a última regra que a gente vai ver, pessoal, está até bem grande aqui, é quando a gente tem um polinômio de grau 3. Então,
polinômio de grau 3, eu preciso de 4 pontos, no caso, equidistantes, ok? Então, o primeiro, para dar o start, depois um segundo, o terceiro e o último ponto, que é o próprio B, todos eles equidistantes. E aí, portanto, eu venho, traço meu polinômio cúbico, e essa área rachurada aqui em vermelho, ela vai ser para a gente, né, a minha aproximação para a integral, tá? Então, a gente vai ter a nossa última regrinha, que é a regra 3/8 de Simpson, ok? Então, espero que os meus desenhos não estejam tão feios e tenha dado para vocês entenderem um pouquinho o que a gente vai ver. Então, aproximar a função por polinômios interpoladores de diferentes graus vai levar a gente a diferentes regras que a gente vai começar a estudar a partir da aula que vem, ok? Então, para essa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido o esquema do que a gente vai fazer na aula que vem. Então, a gente vai visitar cada uma dessas aproximações e a gente vai calcular essas áreas em vermelho. Então, aqui são simples retângulos, bases vezes altura. Aqui é uma área de um trapézio que a gente vai provar. Aqui é a área abaixo de um polinômio quadrático, uma parábola. E aqui, para fechar, é a área abaixo de um polinômio cúbico. Esses números aqui, ó, 3/8 e 1/3, daqui a pouco vocês vão ver por que eles aparecem, por que a gente chama assim, tá bom? Então, eu encerro a aula aqui. Na aula que vem a gente começa a entrar na teoria, na parte matemática de fato desse assunto, tá bom? Então até a nossa próxima aula.